Versículo 6, do capítulo 6 de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sede sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar ou espreguiçar, um pouco a repousar os braços cruzados. Assim viverá a tua pobreza como humilhante, na tua necessidade como homem armado ou como o ladrão. Lembra do tempo de Juízes que nós falamos, que a vizinha roubava tudo, uma pobreza danada, o povo de Deus? É isso aí que acontecia. Bom, como eu disse, semana passada nós falamos, o nosso tema foi votos a Deus que mudam a nossa vida. Aqui não é muito diferente o tema não, porque o preguiçoso ele não tem vez, não tem como ele mudar a vida e muito menos fazer um voto para querer cumprir alguma coisa no Senhor, como nós falamos na semana passada. Em Provérbios no capítulo 6, e não é só o capítulo 6, alguns provérbios, que fala sobre a questão da pessoa preguiçosa. Geralmente uma pessoa que é preguiçosa, ela não vem carregado apenas com adjetivo que desqualifica ela. Geralmente tem outros adjetivos que vêm junto da pessoa que é preguiçosa, Porque o preguiçoso, embora o nosso tema de hoje não seja um preguiçoso no Evangelho, mas assim como é na vida espiritual, é também na vida secular. O preguiçoso é aquela pessoa que vive num sentido de relaxo, num sono espiritual. E eu lembro aquela música quando o Brasil ganhou a Copa em 2006, que era 2002, que era o Penta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse é o lema do preguiçoso e nós vamos falar nesta noite que o preguiçoso não tem nada a ver com o caráter ou a qualificação de um cristão que trabalha no Senhor. Às vezes nós falamos, nós muitas vezes não falamos, muitas vezes nós dormimos espiritualmente com a nossa preguiça, até por exemplo aquele ponto em que Jesus estava no Getsêmani, no ponto mais importante do seu ministério, porque ele morreria após algumas horas, enquanto Jesus ele estava despertado para a obra de Deus, os seus discípulos dormiam. Em Mateus no capítulo 26 e versículo 40, nós podemos ler lá, você pode ler na sua casa, tá? No versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e seja sábio. No versículo 8 diz assim que ela se prepara o pão no verão, porque quando chega no inverno, lá em Israel, é neve, não tem o que você possa fazer. Então uma pessoa, na sua preguiça, ela não se prepara para o futuro. Na verdade, uma pessoa que ela é preguiçosa, ela não constrói nada, ela não edifica nada, ela não deixa um legado. Quando você olha para a questão dos frutos, nem floresce ali como uma árvore, como Jesus nos ensina, e nem dá o seu fruto em tempo oportuno. E o nosso Espírito Santo aqui, pelo nosso pregador, que significa, no livro de Provérbios aqui, que está nos ensinando, diz assim: o que você pode aprender com uma formiga, Porque o que tem um animal que vive por aí, em todo lugar você encontra. Quando eu chego mais cedo aqui, eu começo a varrer para ver se elas vão embora, Que elas geralmente estão nessa porta aqui, e entra para um lado e vai para o outro, E aí não deixa a gente ficar ali parado na porta, não é assim, Luiz?
Mas o que uma formiga tem a ver que um pregador da palavra de Deus usa ela como exemplo? Como um animalzinho tão pequeno pode nos ensinar e a investir um tempo de ver o seu trabalho? Quando você olha para as formigas e você vai vendo o trabalho dela, né? Tinha umas formigas que cortaram a grama para cá, tinha umas formigas aqui no Jardim Morumbi que cortou as gramas para lá. A gente foi ver onde era o formigueiro dela, né? Mas como estava um mato danado aqui no vizinho, não deu para fazer muita coisa, né? Mas veja que as formigas, elas têm êxito, ela tem sucesso no seu trabalho. Você olha aqui, se você vier a segunda, terça, quarta, quinta, elas estão sempre na mesma rotina, elas estão sempre trabalhando aqui para levar o alimento para dentro das suas casas. Então, o que nós podemos aprender com elas? Bom, primeira coisa que nós queríamos destacar é que elas são muito boas em edificar a sua casa. As formigas são animais perfeitos que edificam a sua casa. É porque elas trabalham muito, né? Você pode ver as formigas o tempo todo. A quantidade de formigas que tem trabalhando para levar o seu alimento para dentro da sua casa. Bom, para edificar uma casa, como aqui em Provérbios é escrito para nós, precisa de muita transpiração. Às vezes as pessoas, elas são muito boas em inspiração, mas na hora de transpirar e pôr a mão na massa para construir e edificar a sua casa, as pessoas não são. Muitas vezes a gente se preocupa com organização, com empenho, mas a vida do crente, a casa do crente é muito mais do que isso também, do que uma transpiração e uma inspiração. Para edificar uma casa no Senhor, para edificar a casa de Deus, né, nós não podemos ser preguiçosos. Não, de forma alguma. Mas também o trabalho não é só suficiente. Porque às vezes você trabalha e às vezes vem uma chuva e leva tudo embora o que você tem. Você pode ver o que está acontecendo aí nesses dias na Bahia, aconteceu em Salvador, agora em Minas. Então o crente, é claro, ele depende também da graça de Deus. Ele depende da misericórdia de Deus, do clamor. Mas ele também depende da sua perseverança. Ele depende da consagração do que ele faz da sua vida, do amor que ele empenha dentro da sua casa, para poder edificar a sua casa. Quando nós falamos, por exemplo, de casamento, né? Casamento hoje está acabando, as pessoas já não casam no mesmo volume e quantidade, não querem cumprir a Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando casam ou se ajunta, em pouco tempo, as pessoas acabam se separando. Por quê? Porque as pessoas não querem mais saber de investir tempo em outras pessoas para edificar um lar. As pessoas querem investir tempo em si mesmo. Então a pessoa sempre vai olhar para a sua vida e sempre vai colocar como prioridade. Agora, quando nós olhamos para um formigueiro, aquela pequena formiga que chega a ter milhões de formigas dentro de um formigueiro, ela está trabalhando pelo um todo. Então não adianta só o pai querer edificar a casa. Se não tiver o mesmo propósito, como nós falamos na semana passada, nada sai do papel. Você pode ter a melhor intenção do mundo e inspiração, mas se não tiver a transpiração para o bem comum de todos, uma casa ela não pode ficar erguida. Por isso muitos casamentos acabam. Por quê? Porque quando a pessoa trabalha e ela chega em casa, por exemplo, um pai de família, nos dias de hoje, a pessoa, não só nos dias de hoje, porque muita gente, né, acabam parando nos seus vícios e deixando os seus salários lá, mas acaba não dando valor para a sua vida e para a sua família, e aí ela faz um investimento apenas nela. Você já pensou se as formigas fossem trabalhar apenas para ela que leva a comida? Como que seria as outras que fazem outras funções no formigueiro? E nós vamos falar daqui a pouco como que seria. Então as pessoas, elas não querem fazer esforços. Hoje todo mundo está preguiçoso em si mesmo, só cuidando da sua vida. E aí as pessoas hoje não querem mais ter filhos, porque ter filhos requer investimento, requer trabalho, requer dedicação. Para criar filhos, você precisa ter uma perseverança
máxima. Para criar filhos, você precisa ter paciência. O maior ponto de maturidade que chega à vida de uma pessoa é quando ela tem filhos e ela cuida dos seus filhos como a Bíblia ensina. Porque nada mais é para ela. Ela está edificando a sua casa ali, os seus filhos, para a construção de outras casas. Não é apenas para a sua vida. Por isso que muita gente hoje são frustradas. Porque trabalhar para os filhos significa trabalhar uma vida inteira e no final da vida não receber nada ou quase nada. É assim, não é? Assim foi minha vida. Meu pai e minha mãe trabalhou por mim e o que eles receberam? Me sustentaram 20 e poucos anos. Tem filhos que ficam 30, 40, 50, sei lá quantos anos na casa dos pais. Então, quando você olha o que o pregador está falando, em um versículo tão simples, nós podemos entender a magnitude do que o Espírito Santo quer revelar para nós, que está acontecendo nos nossos dias. Em que as pessoas elas não querem se levantar para edificar a sua casa. Mas se a pessoa não quiser edificar a sua casa, como é que nós vamos convidar as pessoas para edificar o reino de Deus? Porque o nosso propósito neste mundo é edificar a obra do Senhor, o reino de Deus. Agora, se a pessoa ela não consegue nem cuidar da sua vida, como ela vai fazer isso? Porque como nós dissemos na introdução, o preguiçoso ele não tem só um adjetivo, porque se ele tivesse só preguiça, estava bom. Mas geralmente, quando uma pessoa ela é preguiçosa, ela também tem outros adjetivos que desqualifica ela. Geralmente uma pessoa que é preguiçosa, ela é uma pessoa descompromissada. Você pode ver, pode reparar. Pessoa que tem preguiça, ela não tem compromisso com as coisas. Uma pessoa que é preguiçosa, geralmente, ela vive no meio da bagunça. Ela não tem planejamento, ela não tem gestão, ela não organiza a sua vida, ela não cuida nem às vezes da sua saúde. As pessoas preguiçosas fazem isso. O que mais que nós encontramos? Olha, uma pessoa preguiçosa, como é que você vai chamar uma pessoa preguiçosa para trabalhar? Geralmente uma pessoa que tem preguiça é uma pessoa inútil. Não dá para contar com essa pessoa quando você chama, confia e põe o trabalho na mão dela. O que Jesus disse? Aquele que tem 10 e produziu mais 10, eu vou dar mais 10, mais 100. Mas aquele que pegou o talento e enterrou, desse será tirado. Servo bom e fiel, o pouco que foste fiel, a muito te colocarei. Mas você pode ver que uma pessoa preguiçosa também é uma pessoa desorganizada. A pessoa preguiçosa é uma pessoa que chega sempre atrasada nos seus compromissos, é uma pessoa relaxada. Eu tinha um colega de trabalho que trabalhou comigo, há muito tempo atrás, que o camarada ele conseguiu ir com a sujeira do ouvido, acho que quase um mês trabalhar no lugar que eu ia. Todo dia eu reparava aquela sujeira. O que é isso? É relaxado. O camarada estava sentado na cadeira, estava esbugaiado assim, ó. O que é? Todo mundo sabia que ele era preguiçoso. Todo santo dia, não posso dizer isso, mas toda santa semana, chegava atrasado aonde? Chegava atrasado no serviço, E aí, a gente sempre, onde trabalhava, chegava perto do dia 26, 27, a gente já estava planejando o próximo mês, já tinha cumprido as metas, e ele lá no dia 15, 16 ainda, atrasado para poder cumprir as suas metas. Mas pode reparar nisso, são vários adjetivos. Pessoa sempre procrastina, sempre vai devagar, deixa tudo para a última hora o que tem que fazer, de fato é um irresponsável. E dificilmente você consegue aproveitar alguma coisa. Por isso em Provérbios no capítulo 19, versículo 24, a Bíblia diz assim, tem gente, errei aqui, peraí. Provérbios capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso põe a sua mão no prato e não se dá o trabalho nem de levá-la à boca. O camarada tem preguiça até de comer. Tem algumas traduções que a pessoa está tão enfadada que ela não tira a mão no peito nem para levar para a boca, E se leva para a boca é apenas para se espreguiçar. Então quando você olha a formiga,
você vê que o tempo todo ela está edificando um bem comum para todos ali na sua colmeia. Não é colmeia, como é que fala? Colônia, né? Coletivo de formiga é colônia, né? Quase que eu passei vergonha aqui. Colmeia é abelha, né? Então tá certo, né? Mas você pode ver, são animais que nos ensinam a trabalhar e a persistir para cumprir um propósito. Agora, o que mais que nós encontramos quando aqui, né, o autor do capítulo 6 nos ensina a observar as formigas, o trabalho dela? Bom, o que nós podemos aprender? Edificar sua casa e trabalha por um objetivo. Trabalha, aqui nós podemos perceber, com inteligência. Por quê? Tem muitas pessoas que às vezes não são preguiçosas. Elas trabalham. Mas o que é mais importante na vida de uma pessoa? O que é prioridade e o que é secundário, né? Tem muita gente que gasta a sua vida e a sua saúde trabalhando para guardar dinheiro, não é verdade? Depois, quando chega numa certa idade, ele gasta tudo aquilo que ele guardou com a sua saúde. Por quê? Porque a saúde dele não era prioridade para ele. Tem gente que trabalha tanto que se esquece da sua família. Aí chega um momento que na sua vida ele perde a sua família. Ele perde o respeito do filho, a pessoa de um amigo vale mais do que a palavra do pai. Ele perde a atenção da esposa, porque a esposa está sempre disposta a lhe ajudar a casa, mas nunca tem o reconhecimento. E também o inverso é verdadeiro, né? Não é somente a questão dos homens, mas também das mulheres no dia de hoje. Então as formigas, elas sabem trabalhar muito bem. E dentro desse trabalho, desse objetivo, como nós falamos, é sempre um trabalho coletivo. Da mesma forma é o crente. O que é prioridade na sua vida? É claro que você precisa do pão para você viver. Você precisa vestir, você precisa educar os seus filhos. Mas isso é uma coisa secundária. Porque a ordem de prioridade e o objetivo da sua vida deveria ser a sua vida espiritual. Isso é o mais importante. Mas muitas pessoas trocam o que é prioritário pelo que é secundário. Então as pessoas começam a sua vida e começam a fazer coisas que vão se desviando do caminho do que a Bíblia diz. Agora, quando você olha para as formigas, além desse bem comum para essa construção, nós encontramos outra coisa. É que as formigas, elas são excelentes em dividir as suas tarefas. Se você for construir uma casa e edificar o Senhor, como a parábola que Jesus nos ensina, do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou sobre as 5 virgens que levaram azeite na espera do noivo, que foi uma lição que nós cantamos em Mateus, no capítulo 25, semana passada, para as nossas crianças aqui. Se você é uma pessoa que é preguiçosa, você está pesando na vida de alguém. Alguém está tendo que trabalhar por você. Alguém que está tendo que fazer alguma coisa que você não está ajudando. Por isso é muito importante que você entenda que você tenha uma posição. Que você precisa fazer o seu trabalho nós vamos falar isso daqui a pouco, com excelência. É isso que combina com a vida da pessoa que já entregou a sua vida para Jesus. Porque se Jesus é o nosso mestre, Jesus fez tudo com excelência, por que nós, como cristãos, não vamos trabalhar com excelência? Ou vamos ser um peso para os nossos irmãos? Paulo fala sobre isso. Vós não sejais um peso para os vossos irmãos. Porque toda vez que nós somos um peso para alguém, a pessoa vai se enfadando. Às vezes chega o ponto da pessoa ter um problema de saúde, nem recuperar mais. Às vezes a mãe sai para trabalhar, ganha o pão, o sustento, chega em casa, os filhos bonitão, tudo com o pé em cima da mesa, destruindo tudo, chutando o pai. Aí a mãe ainda tem que preparar a janta, preparar a roupa, lavar a roupa, levantar 4 horas da manhã, preparar as coisas de casa, prepara a marmita, vai trabalhar, volta. Aí quando você vê, né? Aí olha lá, a pessoa está doente, a pessoa está com problema psicológico, a pessoa está cansada.
Por quê? Porque é um preguiçoso? Não. É porque está trabalhando, mas alguém está deixando de fazer a sua parte. Quando você olha as formigas, ela não sai do seu ninho e vai para qualquer lugar. Ela sabe muito bem o que elas querem e o que elas precisam fazer. Muitas pessoas ainda já entregaram sua vida para Jesus e não sabem o que ele tem que fazer aqui neste mundo. Está perdido. Não encontrou ainda a parte lá em Mateus, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando. A pessoa não cuida nem dela, é um peso dentro de casa, pode ser um peso no trabalho, pode ser um peso de qualquer forma. Então olha só, se na nossa vida nós não observarmos os exemplos que não levam as pessoas para lugar nenhum. Porque nós temos exemplos na nossa vida, tanto coisas boas como coisas ruins. Agora, se as formigas elas trabalham e vivem por um objetivo, por que o crente vai viver de uma forma devaneando? Quer dizer, de qualquer jeito. Provérbios no capítulo 6, versículo 8 diz assim: prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai vir o inverno. Vai chegar um momento que você não vai poder trabalhar. Vai chegar um momento que às vezes vai dar uma Covid e você não vai estar preparado. Por quê? Porque você não guardou nada. Você teve oportunidade de guardar, de fazer um planejamento. Isso não é errado. Provérbios capítulo 16, versículo 3, versículo 6, versículo 19. Você pode olhar dentro da palavra de Deus, pode olhar para Provérbios aí e encontrar vários capítulos. Mas o que acontece? Continuação aqui do versículo, a pessoa não se preocupa com o futuro, né? Hoje eu tenho saúde, então o que você faz? Você vai lá todo dia e bebe 2 litros de refrigerante. Quando você chegar com 30, 35 anos, o que você vai ter? Você vai ter diabetes, né? Aí a pessoa tem diabetes, mas ela é tão preguiçosa, né? E ela não quer mudar na sua vida, que ela faz o quê? Ela continua bebendo o refrigerante. Ou pode ser, por exemplo, uma bebida alcoólica. Aí a pessoa daqui a pouco amputa por a diabetes, amputa o pé, amputa os dedos, perde a visão. Quantas pessoas acontece isso? Mas as pessoas não mudam. As pessoas não se planejam e não olham para a palavra de Deus. Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Muitos crentes estão como Jonas, naquela figura, naquele navio, dormindo. Não despertaram ainda para o seu trabalho, para o seu objetivo de vida. Por que foi chamado? Nós fomos chamados para honrar e glorificar a Deus e para pregar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Nós não estamos aqui de passeio. Lucas, no capítulo 14, abra sua Bíblia lá. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Minha Bíblia está despedaçando aqui, mas eu vou achar. 14, capítulo, versículo 25. Ora, e uma grande multidão ia com ele, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Versículo 28. Pois quais de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz conta dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem conhecerem a escandalizar a nela. Versículo 30. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabá-la. Ou qual é o rei que, indo à guerra, peleja,
contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre os seus 10.000, se pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Nós somos edificadores do reino de Deus. Nós não vivemos ao nosso bel prazer aqui. E qual que é uma qualidade de uma pessoa que serve a Deus? Preguiçoso? Desorganizado? Bagunceiro? Não, de forma nenhuma. Versículo 28, está aí o termo, a fazer conta dos gastos. Por isso nós precisamos olhar bem para o que a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que pregar a palavra de Deus, de não ser um preguiçoso no Evangelho, significa esse bem comum, como nós falamos, mas que vai custar algo e que vai ter um preço. Porque não é só o dinheiro, é também a questão do tempo. Às vezes você pode dizer assim, eu tenho dinheiro, eu posso vir aqui e mandar alguém carpir esse terreno. Mas eu não estou consagrando a minha vida para Deus, o meu tempo de separar esse momento de comunhão e vir aqui à casa do Senhor, ouvir uma mensagem, cantar louvores para Deus. Então olha só o versículo 28. Lembra do versículo anterior? Aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Então você tem que entender sobre o seu objetivo da sua salvação, da sua vida, que você precisa edificar a sua casa, trabalhar pela obra de Deus. Versículo 32 diz assim, indo à peleja, indo à guerra, quem edifica o reino de Deus sai para batalhar contra as potestades, Satanás, a mentira, porque você precisa sair para guerrear, para vencer, para que o evangelho seja proclamado para todo mundo. O pastor John Hatcher, que foi o pastor do pastor Gilberto e pastor de muitos pastores, ele podia ter ficado com preguiça lá na casa dele dos Estados Unidos. Ele podia não ter consagrado a sua vida e não ter vendido os seus bens para vir para o Brasil, investir na obra missionária. Talvez nós estaríamos numa outra denominação, mas o homem mudou toda a sua vida pela misericórdia de Deus e veio a este mundo aqui. Fazer o quê? Versículo 28, a fazer conta dos gastos. Isso significa prioridade e saber muito bem o que nós precisamos fazer com a nossa vida. Então o versículo, observar a formiga, aprender com ele, ó preguiçoso, é desse tamanho. Qualquer criança pode decorar esse versículo, mas quando nós passamos a estudar a profundidade do que ele está falando pelo Espírito Santo pregador, as coisas mudam. Uma coisa mais importante que também nós podemos destacar, e nós falamos, dentro desse bem comum, eu já ia me esquecendo, é o trabalho em grupo das formigas. Porque se você for lá estudar um formigueiro, você vai ver o quê? Que dentro dessas colônias tem as formigas que eu disse, que a gente vê aqui, que busca o alimento. Tem as formigas que cuidam das larvas lá, porque vai nascer novas formigas daqueles ovos. Tem formigas que cuidam ali para cuidar quando o formigueiro ele é atacado, então imediatamente aquelas formigas elas saem para combater aquele problema que tem. Tem formigas, machos que só procria, tem a rainha. Então cada um tem uma função. Por isso que nós falamos, a formiga ela edifica ali a sua casa, mas de uma forma coletiva, organizada, perfeita. Isso tudo para quê? Para a continuidade da espécie. Agora, quando nós trazemos isso para a nossa vida, para a igreja da mesma forma, o trabalho tem que ser contínuo por esse propósito. Por isso que eu citei o trabalho do pastor John e da irmã Alta, do pastor John Hatcher. Porque quando nós falamos de trabalhar, não é para ninguém ser exaltado, não é para ninguém ser visto, não é para vir aqui e alguém ser servido pelos outros, não. Uma igreja verdadeira, ela serve a Deus para honra e glória, como Jesus disse.
né? Disse não, como João Batista disse sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que nós temos que fazer, levar a mensagem. E ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Agora, você já parou para pensar como que é a organização das formigas dentro daquele formigueiro? Mas por que eu estou dizendo isso? É porque tem o trabalho em grupo? Tem o trabalho em grupo. Agora perceba como as formigas, elas trabalham para este bem comum. João, o apóstolo João, é conhecido como o apóstolo amado, né? Talvez você já ouviu essa expressão, porque não foi apenas de palavras e de versículos que ele deixou para nós. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 7 a versículo 8, lá no final da Bíblia, pode abrir a sua Bíblia lá, ele é chamado o apóstolo amado, porque não só ele falou, como de fato ele amava. Ele escreveu muitos versículos da Bíblia, né, falando sobre as palavras de Jesus. E aí você encontra em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 a 8, assim: amados, ameis uns aos outros. Você já pensou se as formigas cortadeiras decidissem assim: nós não vamos trazer alimento para mais ninguém aqui? O que ia acontecer com o formigueiro? Amados, ameis uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Quando você edifica uma casa, que é a sua casa, ou a casa do Senhor, nós devemos amar uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo, ele já é mais profundo nesse sentido, na natureza humana. Porque ele não somente diz amais uns aos outros. João escreveu no capítulo 13 as palavras de Jesus dizendo: amais uns aos outros. 13, versículo 34 a 35. João, o pastor amado, escreveu capítulo 15, versículo 12 e 17. Em 1 João, ele escreveu no capítulo 3, versículo 11 e 18. Ele leu o que nós acabamos de ler, escreveu em 1 João, no capítulo 4, versículo 7 a versículo 8, só que o apóstolo Paulo diz assim: suportai-vos um aos outros. É muito legal no final do ano você ver os parentes, você se reunir, ver os amigos, né? Mas depois de uma semana, 15 dias, já começa a fazer o quê? Já começa a sair já uma conversa, às vezes pode ser até no final da festa, já começa a sair uma bagunça, já começa a sair uma Bíblia, uma briga. Por quê? Porque nós não somos anjinhos. Todos nós somos pecadores. E quando Paulo começa a visitar as igrejas e vê o comportamento dos irmãos, ele não escreve amai-vos uns aos outros, ele escreve suportai-vos uns aos outros. Então tem formiga que vai gastar sua vida inteira só para levar o alimento lá para dentro, e tem outra que vai só cultivar novos ovos ali das larvas para que possa continuar aquela colônia. Agora, quando a gente começa a viver próximos um do outro, seja da nossa casa, seja na igreja, como nós não somos anjinho, nós começamos a ficar irritados, a gente se ira, nós não temos paciência. O Pedro pergunta para Jesus: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? É 7 vezes 7, como é que é a conversa? É esse tipo de coisa, de pensamento, que nós temos dentro do nosso coração. Jesus não precisou dizer: amais primeiro a vós, porque vós não amam a vós mesmos. Depois vocês amam a Deus e amam ao próximo. Não, o que Deus disse? Amais o Senhor o teu Deus, e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a gente não pensa no coletivo. A gente não pensa nem na nossa família, muitas vezes nos nossos filhos. Às vezes a pessoa abre a geladeira, sabe que tem pouco, tem uma coisa gostosa lá para comer, sabe que tem pouco, soca tudo na boca para não dividir com ninguém, né? Vai chegar em casa, fala: se eu chegar em casa e comprar isso aqui, tem 4, 5 para dividir, então eu vou comer de casa, do serviço até em casa, aí não tem problema. Aí chega em casa, já empana a boca, né? Não dividiu com ninguém, encheu a barriga, né? Nós somos egoístas. Agora, o que o pregador diz para nós, né?
Observa a formiga que você vai ver que elas são edificadoras de um bem comum, trabalham por objetivos e elas trabalham pelos outros, por esse bem maior. Agora, para finalizarmos, irmãos, nós já estamos avançados aqui em horas, eu queria dizer uma coisa que ele fala sobre isso, porque quando você volta lá em Provérbios, no capítulo 6, se chega o tempo da cega, que é o tempo da colheita, no versículo 8, e do verão, e você não ajunta, faz nada, significa que você vai padecer. Então a preguiça, ela custa caro nas nossas vidas. Quando você olha a palavra de Deus, né, e não precisa apenas olhar a palavra de Deus, porque Provérbios, Eclesiastes, né, alguns provérbios foi Salomão que escreveu, o livro de Eclesiastes, né, ali ele fala sobre a experiência, sobre a observância da vida que ele está vendo. Mas ninguém gosta de ter um preguiçoso perto da gente. Por quê? Porque como nós falamos, vai sobrar para você, né? Eu trabalhava lá no banco, se o camarada não cumprisse a meta dele, o que acontecia? O gerente chamava e falava, pelo amor de Deus, meu filho, me ajuda, porque o camarada não vai conseguir fazer, se você não fizer aqui, vai nós dois rodar. É assim que acontece, não é verdade? Né? Não adianta só lá no serviço, um funcionário economizar papel e 10 jogar coisa fora. Não adianta essas coisas, né? Então o pregador aqui, ele está vendo o que está acontecendo. Então ninguém gosta de ter um preguiçoso perto de você. Você não gosta disso. Além do mais, o preguiçoso, ele até às vezes fala alguma coisa que presta, mas ninguém respeita. Por quê? Porque não tem ações. Pessoa que não tem ação, como é que você vai respeitar uma pessoa que não tem nada construído e falar assim, não, vou observar essa pessoa, porque essa pessoa, de fato, olha, ele está prosperando na vida dele. Ele está prosperando, ele trabalha, as coisas andam. Então tem isso, né? Agora, se alguém na sua vida, como um cristão, como um trabalhador do reino, não presta atenção, não está preocupado com as coisas, vive pendurado em alguém, porque é assim que funciona. Versículo 11, o que está dizendo aqui para nós? Assim sobreviverá na tua pobreza. Meus irmãos, não estou preocupado aqui com o dinheiro, tá? Estou falando de questões de bênção espirituais. Se você não se levantar da sua casa e trabalhar pelo Senhor, pelo nome do Senhor, você não vai ter bênçãos espirituais. A sua geração, ela vai ser uma geração que vai padecer também pelos seus exemplos. Quando estava lá no deserto e Deus deu a lei, Deus disse assim, ó, vocês vão fazer isso para lembrar de geração em geração, essa é a ordem de Deus. Então se você tem 40, 50, 60 anos, já foi. E como é que vai ser os seus filhos, os seus netos? Então, essas coisas que nós devemos prestar atenção. Na Bíblia, nós temos um caso de desprezo de bênçãos espirituais, mas também foi preguiça. Abre em Gênesis no capítulo 25, porque a preguiça, ela custa caro nas nossas vidas. A pessoa padece, está na pobreza, muitas vezes ela está porque ela quer, porque ela não tem compromisso. Gênesis capítulo 25, versículo 31 e 34, nós encontramos a história de Esaú. A pessoa precisa aprender a abrir mão de coisas como o descanso, o lazer, os seus desejos. A obra de Deus, constituir uma família, um casamento, requer isso. Se não tiver isso, acontece o que acontece aí, que a gente vê todos os dias, tá bom? Então, olha só, esse é um personagem que ele trocou bênçãos espirituais por um prato de lentilha e um pedaço de carne. Quantas pessoas não perdem as suas bênçãos espirituais, às vezes, para ir numa festa, para fazer uma hora extra, para comer um pedaço de carne e fazer um churrasco, para tomar uma cerveja, para um vício, mas para investir tempo nas coisas de Deus, aí a pessoa não tem. Aí você vê a diferença de uma vida construída na rocha e uma construída na areia. Então, olha só o que aconteceu aqui, versículo 31. Versículo 29. E Jacó cozera um guisado,
E veio Esaú, do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servires a primogenitura. Para que me serve ser o homem mais velho, receber as bênçãos do meu pai aqui, e ser conhecido como Abraão, Isaque e Esaú, se eu morrer de fome? Olha só o que ele está falando aí, ó. Está vendo o que ele está falando? Versículo 34. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele desprezou. Tá? Aí você pode olhar assim: não, mas a Bíblia está dizendo aqui que ele está cansado, que ele foi para o campo, foi caçar alguma coisa e não achou nada. Mas eu queria finalizar essa mensagem com duas coisas importantes. Tá? O que são importantes que nós observamos nesse caso aqui? Não foi só o desprezo, é questão de preguiça também. Ah, não, mas ele está cansado. Não. Quando nós falamos, duas coisas são importantes para a pessoa que é um servo que busca a ser fiel a Deus em tudo aquilo que Deus deu na sua vida, desde um trabalho, a sua família, qualquer coisa que seja. As duas coisas importantes, primeiro, é a falta de domínio próprio, e a segunda é a excelência na execução das coisas na sua vida. Preste atenção na vida do Esaú, porque de fato, ele chegou cansado. Agora, a falta de domínio próprio custou caro para ele. Tem gente que não consegue ter um domínio próprio sobre a sua vida. Muitas pessoas, às vezes, vêm até Jesus, mas muitas pessoas não conseguem deixar o cigarro, a bebida, a prostituição, a mentira, a violência. Às vezes as pessoas se convertem, mas continuam ainda batendo nas esposas, maltratando os filhos. Então, uma coisa importante que o preguiçoso carrega é essa falta de domínio próprio. E isso é um preço muito caro que custa na sua vida. Em Provérbios, no capítulo 12, olha só que interessante, versículo 27, diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Eu acredito que Jesus sentiu mais fome e cansaço nos 40 dias do deserto do que o Esaú. Mas Jesus, ele teve domínio próprio. E Jesus tinha poder de transformar uma pedra em pão. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Esaú, ele preferiu a preguiça do que a falta de domínio próprio sobre a sua vida. Não estou dizendo que é fácil deixar um vício, não. Não é. É muito difícil. Mas uma outra coisa que nós encontramos aqui é a falta da excelência. É isso que diferencia um cristão comprometido. É o algo a mais. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Jesus disse assim: olha, se alguém obrigar você a andar 1 milha, você não anda 1, você anda 2. Se você tiver uma capa, faz o bem. O que você faz? Se você tiver 2, dê a outra capa. Se alguém te der um tapa no seu rosto, ofereça a outra face. Então é no tempo que nós estamos cansados. Sabe quando você chega cansado, exausto do trabalho, teve um dia ruim, né?
É nesse momento em que você vê a excelência do servo de Deus. Pode ser aos 44 do último minuto, você vai fazer alguma coisa, mas você vai fazer a coisa bem feita, porque é para quem? É para o Senhor. Podia ter chegado nos minutos finais da vida de Jesus, como nós lembramos no começo aqui, e Jesus disse assim: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Naqueles momentos finais de Jesus na cruz, Jesus podia dizer, ou melhor, podia não dizer, eles não sabem o que faz. Jesus podia dizer: Pai, perdoa, mas é o seguinte, a minha parte eu fiz, porque eu avisei eles, mas eles estão aí, ó, vive do jeito que quer. Não foi assim que Jesus disse. O que Jesus diz? Está consumado. Pai, está cumprido a tua promessa. Então o Esaú, meus irmãos, ele é o tipo de pessoa que ele é uma pessoa preguiçosa. Porque como nós dissemos no começo, a preguiça ela é carregada por uma série de adjetivos que desqualifica a pessoa. O apóstolo Paulo podia não ter feito a segunda, terceira viagem missionária, ele tinha vivido a vida dele. Mas ele procurou viver a sua vida em excelência. Em excelência. Porque quando você olha o preguiçoso, ele sempre diz assim: estou cansado, não aguento mais isso aqui, não aguento mais essa vida, para mim já deu, não vale a pena. E você pode ver, as pessoas dificilmente são preguiçosas, alcançam os seus objetivos na sua vida. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus. Até esses tempos teve um filósofo que disse assim, né? Que ser otimista dá trabalho, né? É que a palavra otimista para nós, ela não tem uma tradução assim que a gente consegue entender ela bem. Mas no latim, que é a palavra optimus, significa melhor. Quando você busca a excelência na sua vida, como um cristão, você busca ser melhor a cada dia. Agora, ser preguiçoso, né? Ou como ele diz, ser pessimista, isso aí é ser, como ele disse a palavra, meus irmãos, é ser vagabundo. Porque aí é fácil, né? E esse filósofo até diz alguma coisa, né? Diz assim, ó, para correr atrás de um sonho dá muito trabalho, então a pessoa prefere ficar parado. Porque construir algo realmente dá trabalho. Agora a frase do pessimista que nós encontramos, geralmente é assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Só que não pode ficar do jeito que está. Por que a pessoa fala isso? Porque ela mesma não vai se levantar para fazer. Ela é preguiçosa. Por que ela vai fazer isso? Ah, o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Ó, já vou avisar você, hein? Não deu errado ainda, mas vai dar errado, hein? Não é verdade? Pessoa que é pessimista, pessoa que é preguiçosa, você vai fazer um negócio, né? A pessoa fala, para que fazer um negócio desse? Acontece. O pessimista, ele não quer saber de ter trabalho nenhum. Por isso, o pregador está dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sede sábio. O Esaú foi uma pessoa sábia na sua vida? Não. Você é uma pessoa que é sábia? Como diz o final do versículo, sede sábio. Eu tenho sido sábio na minha vida, né? Como que nós temos sido na nossa vida, né? Tem um ditado que diz: nunca dê nada para uma pessoa que não faz nada. Porque justamente ele não faz nada porque ele não faz nada, não é porque não tem algo para ele fazer. Ele não faz nada porque ele não quer saber de nada. Então, meus irmãos, para a gente começar o ano, essa palavra aqui ela é muito bem-vinda, porque a gente tem muito trabalho para fazer. Dentro das nossas casas, como cristão, como na casa do Senhor. Amém?